Eu quase me internei em uma clínica psiquiátrica por causa da minha sogra, mas a verdade é que ela era um monstro e meu marido sabia. Eu sei que soa chocante, talvez até dramático demais, mas esta é a minha confissão, e não há um dia sequer em que eu não reviva o momento em que descobri a verdade. Para entender a profundidade do meu tormento, vocês precisam conhecer Maria. Maria não era apenas a minha sogra. Ela era a figura de bondade e paciência em pessoa. Uma daquelas pessoas que os vizinhos elogiam, que é voluntária na ONG da cidade e que trata o caixa do supermercado pelo nome. Meu marido, Samuel, a venerava. Não por obrigação, mas por convicção. Para ele, Maria era o epítome da maternidade. Generosa, incansável e, acima de tudo, perfeita. E eu realmente a amava. Nos primeiros anos de casamento, ela era a mãe que eu não tive. Ela me dava conselhos, me trazia sopas quando eu estava doente e nunca invadia nossa privacidade. Parecia o cenário ideal, a vida familiar que se vê em filmes. Foi essa confiança e o meu profundo afeto por ela que permitiram que o inferno começasse de forma tão silenciosa. O tormento começou pequeno, como uma gota d'água gelada caindo na testa. Comecei a ter falhas de memória que, a princípio, atribuía ao estresse do trabalho. Era uma fase da minha vida em que eu estava sobrecarregada, e Maria estava sempre por perto para ajudar, o que só a tornava ainda mais acima de qualquer suspeita. Eu não fazia ideia de que esses pequenos esquecimentos eram, na verdade, os primeiros movimentos de um jogo cruel. Se eu soubesse o que estava por vir, teria gritado, teria corrido. Mas naquela época, eu só via Maria como a minha salvadora, a santa da família, que me ajudava a passar por uma fase difícil. Essa credulidade foi a minha ruína e a chave que ela usou para trancar a porta da minha sanidade. O tormento era tão sutil que me fazia sentir culpada por sequer questionar. O primeiro incidente que realmente me marcou foi com as chaves do carro. Eu tinha o hábito de pendurá-las em um gancho logo na entrada de casa, sempre. Uma manhã, as chaves sumiram. Revirei a casa inteira e me atrasei irremediavelmente para um compromisso crucial. Samuel me ajudou na busca, frustrado. 5 horas depois, Maria apareceu para nos visitar, e com uma expressão de surpresa inocente, encontrou as chaves no fundo da minha bolsa de trabalho, um lugar onde eu jamais as colocava. Ela me olhou com uma preocupação tão genuína que eu pedi desculpas por ser tão distraída. Em outra ocasião, tínhamos combinado um jantar importante com amigos de Samuel. Eu passei a semana planejando o menu e confirmando a data. 2 dias antes, Maria me perguntou sobre a mudança do jantar para a semana seguinte. Eu protestei, dizendo que não tínhamos mudado nada. Ela, com seu tom doce e maternal, insistiu que eu estava confusa e até mostrou uma mensagem de texto, que parecia ter sido editada, confirmando a nova data. Meu pânico se instalou. Será que eu havia realmente cancelado o jantar e esquecido? O mais cruel era o comentário que acompanhava esses atos. Maria nunca me repreendia. Ela apenas suspirava e dizia: "Minha querida, você tem trabalhado tanto. Acho que o estresse está afetando sua memória. Tenha cuidado, você sabe como Samuel se preocupa com você." A cada incidente, minha autoconfiança diminuía, e a convicção de que eu estava ficando paranoica aumentava. Eu estava entrando em um poço de dúvida, e Maria segurava a corda. A partir das chaves e das datas, a manipulação de Maria se tornou uma verdadeira guerra psicológica. Ela parou de focar apenas em objetos e passou a atacar minha identidade e minha relação com Samuel. O medo começou a se instalar quando a percepção dos outros sobre mim começou a mudar. Maria fazia comentários sutis em voz alta, mas direcionados a Samuel como: "Samuel, sua cônjuge está tão cansada ultimamente, espero que não esteja se afogando nos problemas. Você sabe como ela tem o pavio curto." Ou pior: "Vi sua cônjuge sair tarde de novo. É bom ter cuidado, né? O trabalho tem consumido ela de uma forma que não sobra tempo para você." Ela plantava a semente da dúvida sobre minha dedicação ao casamento e, de forma ainda mais cruel, sobre minha capacidade como cuidadora do lar. Eu me sentia constantemente defensável, mas não tinha nada para provar. Se eu confrontasse Maria, ela chorava na hora, me acusando de ser agressiva ou de inventar coisas porque estava esgotada. E Samuel? Ele ficava no meio, sempre defendendo a mãe com a mesma frase: "Mãe é mãe. Ela só está preocupada. Você está estressada. Está vendo maldade onde não tem." Eu comecei a evitar sair com Samuel para não ter que lidar com a presença sufocante dela.
As visitas dela se tornaram um inferno de pequenas alfinetadas e correções, sempre dadas com um sorriso carinhoso. Eu sentia meu casamento esfriar, pois Samuel estava sempre irritado com a minha paranoia e minha má vontade com a mãe dele. Aos poucos fui me isolando de amigos e até da família, pois temia que eles também percebessem o meu comportamento estranho, que Maria tanto mencionava. Eu não conseguia mais confiar na minha própria memória, nos meus julgamentos, nem na minha percepção da realidade. Eu estava à beira de acreditar no que todos me diziam, que eu estava de fato ficando louca. Tudo isso, porém, era apenas o aquecimento para o golpe que viria a seguir. O ataque mais violento de Maria não foi emocional, mas profissional. Eu estava há meses preparando um documento de trabalho crucial que exigia foco absoluto. Era um trabalho que poderia definir meu futuro financeiro. Eu havia reservado uma semana para a revisão final, e a única coisa que pedi a Samuel foi que garantisse que a casa estivesse tranquila e que Maria não nos interrompesse. Na manhã de segunda-feira, sentei-me à mesa com minha pasta de trabalho. O arquivo simplesmente não estava lá. Entrei em pânico. Não era apenas um documento. Eram meses de esforço. Revirei minha mesa, a impressora, a estante. O arquivo havia sumido. Comecei a chorar de desespero, e Samuel veio me acalmar. Ele insistiu que eu devia ter guardado em um local lógico demais e esquecido. Nesse exato momento, a campainha tocou. Era Maria. Ela entrou com seu sorriso habitual e uma cesta de pães caseiros. Ao ver meu estado, ela fez a performance da preocupação. "O que houve, minha querida? Você parece péssima." Expliquei o drama do arquivo perdido, e ela calmamente disse: "Ah, mas você não me disse na semana passada que esse documento estava totalmente errado e que você tinha deletado o rascunho principal? Você me disse: 'Maria, eu preciso de um tempo. Vou limpar tudo e recomeçar.' Eu me lembro perfeitamente de você fazendo backup e depois limpando a pasta de trabalho." Fiquei petrificada. Eu tinha feito backup, mas nunca o tinha deletado. Ela usava um grão de verdade para forjar uma mentira monstruosa. Samuel olhou para mim, balançou a cabeça e disse: "Viu? Eu sabia que você tinha decidido refazer. Está tudo bem, amor. Comece de novo." Eu perdi o prazo. Eu perdi a oportunidade. Eu perdi a fé na minha própria mente. O incidente me custou caro e me levou a um abismo. Ou eu estava perdendo a sanidade e precisava de ajuda, ou Maria era uma sociopata brilhante. E eu precisava provar a verdade, não só para Samuel, mas para mim. Eu estava em frangalhos. Depois de perder o prazo daquele projeto, a pressão de Samuel para que eu procurasse ajuda profissional aumentou exponencialmente. "Ela só está preocupada", ele repetia. "Você tem que admitir que anda esquecida." Eu sabia que, se eu cedesse e fosse a um terapeuta, Maria teria a prova definitiva de que era tudo coisa da minha cabeça. Naquela noite, eu tentei uma última e desesperada confrontação com Samuel. Juntei todos os incidentes, as chaves, os jantares, o arquivo perdido, e apresentei a ele como evidência de um padrão. Argumentei que a Maria sempre aparecia nos momentos errados e que seus erros só me prejudicavam. A reação dele foi dolorosa. Samuel cruzou os braços e me olhou com uma mistura de cansaço e frustração. "Olha, você tem que parar. Minha mãe é a pessoa mais gentil que conheço. Você está inventando uma perseguição que não existe. Você está ficando paranoica e isso está afetando o nosso casamento." Aquele momento foi o ponto de não retorno. Quando Samuel me chamou de paranoica pela última vez, algo estalou. Eu olhei para ele e disse, com uma frieza que nunca soubera possuir: "Eu posso ser muitas coisas, Samuel, mas eu não sou louca. E se você não vai me ajudar a descobrir a verdade, eu vou descobri-la sozinha." Naquele instante, a vítima morreu e a investigadora nasceu. Eu não estava mais buscando validação. Estava buscando provas. Eu precisava de algo que não pudesse ser negado, que não pudesse ser minimizado e que não tivesse a ver com a minha memória. Eu precisava de áudio e vídeo da santa, sendo quem ela realmente era. Eu faria o que fosse preciso para provar que a única pessoa insana na casa era aquela que parecia ser a mais normal de todas. Minha primeira ação foi me afastar de Samuel por alguns dias, alegando que precisava de espaço para processar a perda do projeto. Na verdade, eu estava comprando meu kit de sobrevivência. Na internet, procurei por dispositivos de espionagem. Optei por um carregador USB de celular que funcionava perfeitamente
e continha uma microcâmera de alta resolução. O gravador, camuflado no ursinho de pelúcia que Maria me dera, ficava estrategicamente na estante da sala de estar, garantindo a captação de áudio de qualquer conversa naquele ambiente. A instalação foi feita com nervosismo. Eu tremia de medo de ser pega, mas o medo de ser declarada louca era maior. Posicionei o carregador USB na bancada da cozinha, um local de alto tráfego onde Maria costumava passar longos períodos conversando e cozinhando. A espera foi uma tortura psicológica ainda pior do que a manipulação em si. Eu passava as noites revisando horas e horas de filmagens. Havia a Maria lavando a louça, fazendo chá, falando ao telefone sobre sua caridade. Tudo absolutamente normal, tedioso e incriminadoramente inocente. As únicas coisas que a câmera flagrava eram a perfeição irritante de Maria. Semanas se passaram. Minha esperança esvaía. Eu comecei a questionar se Samuel estava certo, se a paranoia havia realmente me consumido. Eu estava prestes a desinstalar os equipamentos, aceitar o diagnóstico de estresse e talvez buscar ajuda, quando a sensação de fracasso me levou a um último e desesperado ato. Eu sabia que ela tinha que se expor em algum momento, e eu só precisava estar pronto para o próximo movimento dela. Eu já estava exausta da vigilância e da falta de provas. Minhas olheiras eram profundas e meu humor era instável. A única pessoa que percebia isso era, claro, Maria. Ela viu a oportunidade de desferir o golpe final. Em uma tarde de domingo, enquanto Samuel estava jogando golfe, Maria veio me visitar. Ela estava particularmente doce, mas suas palavras tinham a precisão de um bisturi. Ela falou sobre o quanto Samuel estava preocupado e como era importante que eu me cuidasse para o bem da nossa relação. Naquele momento, algo estalou em mim pela raiva. Eu a confrontei, sem provas, sem calma. Eu gritei sobre as chaves, o jantar e o arquivo. Eu disse que sabia que ela estava fazendo aquilo de propósito. A reação dela foi imediata e chocante. Maria não revidou com raiva. Ela desmoronou em lágrimas. Lágrimas genuínas, soluços altos e lamúrias sobre como eu a odiava. Por um instante, senti um terror frio. Será que eu realmente havia atacado uma mulher inocente? Poucos minutos depois, Samuel chegou em casa. Ele encontrou Maria encolhida no sofá soluçando e eu parada sobre ela, ofegante. Maria, entre soluços, disse a Samuel que eu a havia chamado de monstro e que estava agindo de forma ameaçadora. Samuel perdeu o controle. Ele me levou para um canto, e pela primeira vez, sua voz estava cheia de desprezo. Eu te avisei. Você está doente. Você acabou de aterrorizar minha mãe. Pela nossa família, pela nossa sanidade, você vai ligar para aquele psiquiatra amanhã. Senti-me encurralada. Sem a gravação, sem o apoio de Samuel e com o rosto de Maria ainda marcado pelas lágrimas teatrais, eu me rendi. Eu concordei em ligar para o psiquiatra. A vitória de Maria era total. Eu estava pronta para desinstalar as câmeras e admitir que estava louca. Mas o destino, ou a sorte, quis que eu esperasse mais uma noite. Eu dormi pouco naquela noite. Meu estômago estava embrulhado pela humilhação e pelo medo da internação que se aproximava. Na manhã seguinte, antes de Samuel acordar, fui até a cozinha com o coração pesado. Eu ia desinstalar o carregador USB e enterrar o gravador no fundo de uma gaveta, junto com a minha sanidade. Enquanto revisava o último loop de gravação do dia anterior, apenas para garantir que a humilhação de Maria não estivesse registrada, aconteceu. Eram 15 minutos após Samuel ter me forçado a pedir desculpas. A gravação mostrava Maria sozinha na sala. Ela parecia ter acabado de chorar, mas o rosto dela se transformou. O semblante de dor se dissolveu em um sorriso frio e calculista. Ela se levantou e foi até a estante, onde antes ficava minha pasta de trabalho, e começou a limpar um antigo troféu de Samuel metodicamente. Então, ela falou, baixo, mas o áudio do gravador era cristalino. Ela finalmente cedeu. Aquela louca vai se tratar. Nunca mais vai estragar a vida do meu Samuel. E pensar que ela achava que tinha algum controle sobre a situação. Tão fácil de quebrar. Tão previsível. Essa boba achou mesmo que ia competir comigo? Não percebe que está na palma da minha mão? Eu disse que ela estava ficando paranoica, e agora ela vai ligar para o psiquiatra. Missão cumprida, Maria. Ela riu. Não foi um riso de mãe, nem um riso de santa. Foi um som gutural de triunfo malicioso. Eu congelei. A sala girou.
Não era a qualidade da prova que me chocou, mas a frieza brutal da sua confissão. A voz doce que me oferecia sopa era a mesma que se gabava de me destruir. Eu não estava louca. Eu estava sendo alvo. Eu salvei o arquivo em um pendrive e senti uma onda de poder e náusea ao mesmo tempo. Eu tinha a prova. A arma no filme de terror tinha se virado contra a vilã. Eu não consegui esperar por Samuel. Eu o chamei do quarto de hóspedes, onde ele estava se arrumando para o trabalho. Minhas mãos tremiam, mas minha voz estava estranhamente firme. Você vai sentar, agora. E vai ouvir exatamente o que sua mãe disse depois que me obrigou a pedir desculpas ontem. Samuel bufou, impaciente. Não vou alimentar sua paranoia. Eu te disse para ligar para... Eu o interrompi, ligando o laptop e dando play na gravação. O áudio, amplificado pelas caixas de som, preencheu o quarto. A voz de Maria, o riso frio e a confissão de sua estratégia. Samuel ouviu tudo, em silêncio. A cada palavra da mãe, eu esperava a explosão, a indignação, a redenção. Quando o áudio terminou, o silêncio pairou. Eu olhei para Samuel, esperando que ele me abraçasse, pedisse perdão por duvidar e prometesse afastar a mãe dele para sempre. Mas a reação dele não foi de choque. Foi de aborrecimento. Ele suspirou, esfregou o rosto e me olhou. Ok, pronto. Você tem a prova. Feliz? Fiquei sem ar. Feliz? Samuel, ela tentou me fazer internar. Ela quase arruinou meu trabalho. O que está acontecendo com você? Ele se recostou na cama. Eu sei o que a mamãe faz. Ela sempre foi assim. Ela manipula. Ela sempre usou essas brincadeiras para controlar as pessoas. Eu sei que é horrível, mas é a Maria. E é minha mãe. O segundo plot twist me atingiu com a força de um soco. Não era só Maria que era o monstro. Samuel era o cúmplice silencioso. Eu gritei. Você sabia que eu estava duvidando da minha sanidade. Você me chamou de paranoica. Por que você não me disse? Por que permitiu isso? Porque é mais fácil viver em paz. Se eu a confrontasse, seria um drama interminável. Ela faria um escândalo. Ela me cortaria o dinheiro, nos daria a vida que ela não quer que tenhamos. Simplesmente era o preço que tínhamos que pagar para ela ficar quieta. E, francamente, eu achei que você aguentaria. Naquele instante, o casamento morreu. A traição de Maria era perversa, mas a covardia de Samuel era imperdoável. A briga que se seguiu não foi sobre a sogra, mas sobre a falta de amor, respeito e proteção de meu próprio cônjuge. Eu olhei para Samuel, que estava mais preocupado em como iria explicar a gravação para a mãe do que em como havia destruído a minha saúde mental. Naquele momento, entendi a verdade mais dolorosa. Ele não era apenas um filho ingênuo. Ele era um homem fraco que trocou a minha sanidade pela sua própria paz de espírito. Eu tomei a minha decisão ali. Não adiantava mais expor Maria para o resto da família, porque se Samuel era cúmplice, outros poderiam ser também. A verdade para eles seria sempre mais fácil de ignorar do que a fúria da santa. Eu usei a gravação de uma forma diferente. Não para me vingar, mas para me libertar. Eu disse a Samuel que, ou ele e sua mãe ficavam fora da minha vida para sempre, ou eu enviaria a gravação para todos os membros da família e para a diretoria da ONG dela. Foi um blefe, mas minha voz carregava a convicção de uma pessoa que não tinha mais nada a perder. Samuel, temendo o escândalo e a perda do conforto financeiro que sua mãe garantia, cedeu imediatamente. Eu não perdi apenas uma sogra. Perdi meu casamento. Eu pedi o divórcio e exigi que a casa fosse minha, alegando o estresse emocional causado pelo ambiente tóxico. Maria tentou contra-atacar, chorando e ligando para todos, mas a ameaça de exposição pública a manteve à distância. Eu nunca precisei tocar naquela gravação novamente. Hoje, estou reconstruindo a minha vida, mas o trauma da dúvida ainda me acompanha. Levei meses para confiar na minha memória e nas minhas percepções. Maria e Samuel estão juntos, vivendo em sua bolha de mentiras e cumplicidade. Eu venci, mas paguei o preço total pela verdade. E é por isso que estou aqui hoje, confessando a vocês. Se fosse você, teria feito o mesmo? Teria guardado o segredo para ter paz? Ou teria exposto tudo para salvar a sua cabeça?